Se você já sentiu que está sempre correndo contra o tempo, adiando tarefas importantes e acumulando aquela sensação de culpa, relaxa. Isso não é preguiça nem problema psicológico. Na verdade, o seu cérebro está funcionando exatamente da maneira com que ele foi projetado. Aqui nós não vamos falar daquelas coisas motivacionais que você está cansado de ouvir, muito menos daquelas dicas vazias que parecem cair do céu e não funcionam. Então, antes de resolver a procrastinação, a gente precisa entender o que realmente ela não é. E se você é novo nesse canal, aqui a gente fala sobre desenvolvimento humano sem papas na língua e sem cair nos clichês que existem por aí nas redes sociais. Se você ainda não me conhece, eu sou Charles Betito, especialista em saúde mental e educação corporativa, e eu tô aqui para trazer um monte de coisa que eu estudo bastante, que eu levo para as empresas, tem sucesso, e eu vou oferecer para você agora. A primeira coisa sobre o que não é procrastinação, ela não é falta de disciplina. Segundo a psicóloga Fusca Sirois, da Universidade de Sheffield, a procrastinação é um mecanismo de regulação emocional. Isso mesmo. O cérebro percebe que uma tarefa difícil é como se fosse algo que atente contra a sua sobrevivência. O cérebro percebe uma tarefa difícil ou desconfortável como uma ameaça. E para te proteger, ele vai buscar alívio imediato. O sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro, ele deixa de lado, fora de cena, a parte racional do cérebro, o córtex pré-frontal, que fica aqui atrás da testa. O resultado disso, você vai fugir para atividades prazerosas e instantâneas, como as redes sociais, uma série na televisão, alguma coisa que tenha movimento e que vai fazer com que você não precise gastar muita energia de atenção, por exemplo, para poder ficar envolvido com essa tarefa. Além disso, emoções como o medo do fracasso, ansiedade e perfeccionismo fazem com que você se mantenha nesse ciclo da procrastinação. Agora pense bem, se você acha que não vai fazer algo perfeitamente, por que começaria? Evitar fazer a tarefa parece a escolha mais fácil, pelo menos naquele momento. O erro de esperar pela motivação. Vou começar quando eu estiver motivado. Aposto que você já disse isso. E qual o problema? A motivação é como se fosse uma bateria já gasta e usada. Ela começa cheia, só que o nível de energia baixa muito rápido. E no meio da tarefa, a sensação de progressão diminui e você logo desiste. Isso porque faltou energia no meio do caminho. Só que aqui que está a sacada. A motivação não vem antes da ação. Pense em qualquer atividade difícil que você já começou. O primeiro passo parecia impossível, mas assim que começou, foi mais fácil continuar. Isso acontece porque agir libera dopamina, que é o neurotransmissor da antecipação, aquele que mantém a gente motivado. Cada pequena conquista faz com que você tenha mais energia e mais vontade de seguir em frente. Eu até falei sobre isso mais aprofundadamente em 2 vídeos. Um sobre dopamina, que está aqui no canal, e o outro sobre o efeito vencedor, em que eu te ensino a vencer. Ou seja, se você ficar aí esperando a vontade aparecer para agir, você pode acabar tendo que esperar para sempre. O segredo aqui é simples. Comece mesmo sem vontade. E agora eu vou te mostrar as melhores técnicas para você fazer isso. Então a primeira estratégia aqui é a técnica da ativação mínima. E olha, essa eu uso muito. Pois o maior desafio da procrastinação é o começo. Porque a tarefa inteira parece muito assustadora. Às vezes você vai pegar um livro enorme para ler e você vai olhar, ah, meu Deus, tem que fazer isso tudo. Mas essa técnica de ativação mínima resolve isso. Como é que ela funciona? E aqui é simples. Você vai pegar a tarefa e reduzir ela ao menor esforço possível. Escrever um relatório, por exemplo, como eu tenho que fazer várias vezes, a gente não vai pensar no relatório como um todo, mas eu vou pegar e vou escrever primeiro o título. E esse é o único objetivo de começo. Não vou nem ficar imaginando o tanto que eu vou gastar de tempo para fazer o relatório inteiro, mas eu só vou fazer a primeira tarefa, o primeiro passinho, escrever o título. Para você que quer ler um livro gigantesco, leia uma página. E a partir daí, a gente vai para a segunda estratégia, que é o efeito Zeigarnik. Nome complicado, não é mesmo? Mas tem um fundo bem interessante aqui. Esse efeito foi descoberto pela psicóloga Bluma Zeigarnik. E ela notou, fazendo uma pesquisa em um restaurante na Europa, que certos garçons que tinham uma memória impressionante, decoravam todo o pedido de mesas grandes, mesmo quando tinha modificações, eles perdiam essa memória, ou nem sabiam o que tinha acontecido na mesa, depois que as pessoas pagavam a conta, ou seja, depois que o ciclo tinha fechado. Então o que ela notou é que o cérebro tende a se fixar em tarefas inacabadas, gerando uma atenção que nos impulsiona a terminar essas tarefas. Então, quando você dá o primeiro passo,
você ajuda toda a sua biologia ou a sua condição cerebral a fazer com que você continue avançando e querendo terminar aquilo que você começou. Esse princípio também serve para que você possa usar o seu cérebro e todo o processamento dele para continuar gerando ideias para um projeto que você ainda não fechou. Normalmente eu faço isso quando eu vou fazer algum planejamento ou tenho que aplicar algum treinamento grande em empresas e eu abro esse planejamento, ou seja, eu ponho o título no documento ou na apresentação e eu deixo rodar, vou fazendo aos poucos, todo dia um pouquinho. E enquanto eu estou fazendo isso, o meu cérebro continua a pensar no assunto mesmo que eu não esteja consciente daquilo. Isso significa que vídeos que eu vejo, conversas que eu faço com as pessoas, ele naturalmente está buscando certas informações que vão me ajudar a fazer com que eu tenha mais ideias e faça um trabalho melhor enquanto aquele ciclo está aberto. E outra estratégia complementar aqui, essas duas que eu já citei, é a regra dos 5 minutos. Comprometa-se a trabalhar numa tarefa, essas que você às vezes julga mais difíceis, mais desconfortáveis, por apenas 5 minutos, mas 5 minutos super focado nessa tarefa. Depois você pode dar uma pausinha se você quiser. Mas o que geralmente acontece? Você vai continuar, porque já superou a barreira inicial. Então, não subestime o poder dos pequenos passos. Eles podem parecer insignificantes, mas é o suficiente para você quebrar aquele ciclo da inércia e gerar o impulso que você precisa para continuar avançando. Outro ponto importantíssimo aqui é fazer com que você entenda que o seu ambiente vai te ajudar ou te atrapalhar muito nesse processo de vencer a procrastinação. Segundo Wendy Wood, especialista em hábitos, o cérebro associa lugares a comportamentos específicos. Se você usa a mesma mesa para trabalhar, comer e ver vídeos no YouTube, adivinha o que o cérebro vai priorizar? As atividades mais prazerosas, é claro. Então aqui vão algumas dicas práticas para você ajustar o seu ambiente. Crie zonas específicas para aquilo que você vai fazer. Então, se o seu trabalho demanda criatividade, crie um lugar específico para esse trabalho de criatividade que você vai fazer dentro do seu ambiente. Quanto menos coisa estiver chamando a atenção, enquanto você precisa estar concentrado fazendo alguma coisa, melhor para sua mente. 3. Tenha os seus rituais de foco. Nós somos seres de habituação e os rituais ajudam a gente a ancorar o estado que a gente quer trazer. Se você quer um estado de foco, crie um ritual de foco. Você pode ter músicas, uma playlist específica para isso, com músicas que vão estimular esse estado de atenção, ou mesmo algum objeto ou algo do gênero. Eu mesmo tenho um relógio que eu coloco ali o tempo que eu quero me focar e eu deixo em cima da mesa. Então toda vez que eu olho para aquele relógio eu lembro de ter foco e aquilo me ajuda a manter a minha atenção no tempo que está ali rodando. Procrastinar é um mecanismo natural do cérebro, mas agora você tem as ferramentas para poder vencer isso aí. E lembre-se sempre, a ação gera motivação e não o contrário. E você não precisa de passos gigantes ou se assustar com uma tarefa enorme à frente. Comece pequeno e você vai ver que um passo após o outro você vai chegar lá. E se você chegou até aqui, já deu o seu primeiro passo, então parabéns! Agora me conta aqui nos comentários, qual é a primeira tarefa que você já vai aplicar essas técnicas? E se esse vídeo por acaso te ajudou de alguma forma, compartilhe com outras pessoas para que façam o mesmo com elas. E deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho e eu te vejo no próximo vídeo.